A graça e a paz a todos. Amém. Então peço, irmãos, abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Até aqui. Então podem se assentar, todos. Então nós vemos aqui primeiramente carta à igreja de Esmirna. Diz assim o versículo 8: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então, como já mencionamos outras vezes, sempre vou estar aqui repetindo, reforçando, o anjo da igreja é o mensageiro da igreja, aquele que traz a mensagem de Deus, ou seja, a mensagem de Deus é o evangelho, é a palavra de Deus para a igreja. Então quem principalmente tem essa função é o pastor da igreja. Então aqui nós temos primeiramente a carta direcionada ao pastor da igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E mais uma vez, então, eu vou repetir aqui para deixar bem fixado, até também para aqueles irmãos que não estavam, por exemplo, no culto passado, poderem entender que essas cartas elas foram escritas e o objetivo de cada uma delas não é simplesmente uma carta escrita para a igreja e para aquela igreja específica. Também, não estou com isso negando que não era uma carta para aquela igreja, era uma carta para a igreja, que é a carta para a igreja de Esmirna. Mas ela não é uma carta somente para a igreja de Esmirna. Primeiramente, como a gente viu aqui, foi escrita ao anjo da igreja em Esmirna. Ou seja, é para a congregação, mas também é para o pastor da congregação. Ela é aplicável a toda a congregação? Ela foi aplicável naquele tempo a toda a congregação de Esmirna? Sim, mas também foi aplicável ao pastor desta congregação.
E da mesma forma, como a gente vê no final aqui das cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, cada mensagem, a mensagem à igreja de Éfeso, a mensagem à igreja de Esmirna, a mensagem à igreja de Pérgamo e assim por diante, são mensagens para todas as igrejas. Todas as igrejas precisam estar atentas, ou seja, a nossa igreja aqui em Capão da Canoa, Igreja Brasa de Capão da Canoa, precisa estar atenta à mensagem, porque precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz a nós, as igrejas, das quais nós somos uma dessas igrejas a qual o Espírito Santo fala. Precisamos então, nós como congregação, estarmos atentos e precisamos também individualmente, cada um, dar uma resposta apropriada à palavra do Senhor. Se cada um de nós não estiver atento à palavra do Senhor e colocar em prática a palavra do Senhor, vai haver aqui alguns problemas, porque não vai ter como a congregação como um todo, então, responder de maneira adequada à palavra do Senhor. A congregação é composta por membros. E para que a congregação possa dar uma resposta ao Senhor, cada membro individualmente precisa dar essa resposta. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então é interessante a forma como o Senhor aqui ele chama a atenção para essa característica dele, porque essa característica do Senhor iria ser aplicável para aquela congregação específica. É interessante a forma, sabe, como a gente vai tendo momentos na nossa vida, onde, sabe, por mais que toda a Escritura seja importante, mas há momentos da nossa vida onde parece que há textos, sabe, que saltam assim e falam de maneira mais forte ao nosso coração. Passa um outro momento, pode ser um momento ou de dor, de luta, de tribulação, pode ser um momento onde houve uma queda em pecado, pode ser um momento de bonança, sabe, onde está tudo dando certo. Às vezes a gente tem momentos na nossa vida diferentes. E para cada momento da nossa vida, às vezes vai ter uma palavra que vai falar de maneira especial a nós. E Deus que é esse Deus que não muda, mas Ele se revela para nós naquele momento, né, da maneira adequada pela qual nós precisamos, que nós necessitamos. Se alguém está em pecado, precisa se arrepender, Deus vai se revelar como aquele que traz juízo, aquele que nós precisamos temer e precisamos nos voltar para Ele para que não sejamos condenados por Ele. Agora, para aquele que não está em pecado, mas está passando por uma situação de tribulação, que precisa receber o consolo da parte do Senhor, Deus não vai estar ali se revelando naquele momento para ele como o juiz que vai punir. Não, Deus vai se mostrar como aquele consolador, aquele como Jesus, né, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para cada momento, para cada circunstância na nossa vida, muitas vezes Deus vai estar ali se revelando para nós. E aqui para a igreja de Esmirna, Ele está se revelando conforme a necessidade que eles estavam tendo. Eles estavam passando por tribulações, por lutas, por causa da sua fé. Tribulações que vinham dos de fora, estavam sendo perseguidos, afligidos. E o Senhor se revela então para eles como aquele que é o primeiro e o último. Ou seja, aquele que tem o controle de tudo, o controle da história está em suas mãos. Ele é o primeiro, não existia nada antes dele. E nem existirá algo depois dele. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que escreveu a história, ele é aquele que tem o controle nas suas mãos de cada evento, de todas as coisas que acontecem. Nada foge do controle de Deus. Ele é o primeiro e o último. Então, tudo aquilo que acontece no mundo está debaixo da soberania do Senhor. Então, para aquele que está precisando de consolo, como essa igreja aqui estava precisando, sabe, desse ânimo do Senhor, desse consolo do Senhor, Ele se revela como aquele soberano no qual essa igreja pode confiar. E que nós viemos a confiar no Senhor. Toda vez que estivermos passando por um tempo de luta, de doença, de dificuldade, que possamos entender: o meu Senhor é o primeiro e o último. O que está acontecendo comigo não está fugindo do controle do Senhor. Segundo, o Senhor diz que foi morto e reviveu.
Ele mesmo experimentou a morte. Ele mesmo morreu por nós. Só que ele reviveu, ele ressuscitou. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 12, onde dito assim, que nós devemos olhar para Jesus. Diz assim, capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então esse nosso Jesus, ele enfrentou todo tipo de afronta, ele venceu o pecado, tudo. Ele morreu a morte de cruz, mas ele ressuscitou e ele se assentou à destra do Pai. E da mesma forma, então, Jesus se revela aqui como aquele que foi morto, mas reviveu, nos dando a esperança de que mesmo que nós venhamos a morrer por amor dele e do Evangelho, mas nós não permaneceremos mortos. A morte não é o fim para o cristão. A morte não é o fim para nós. Paulo, por exemplo, ele dizia assim que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho, era lucro. E ele estava até com o coração dele dividido. Por um lado, ele desejava partir, ou seja, morrer e já estar com Cristo, que era muito melhor do que estar aqui sofrendo, sendo perseguido, apedrejado, como ele foi, açoitado, como muitas vezes. Era muito melhor já estar com Cristo, estar já na presença do Senhor. Se ele morresse, imediatamente após a morte, ele já estaria na presença do Senhor, podendo desfrutar, do prazer da presença do Senhor. Então ele ficava ali, meu desejo, por mim eu podia morrer e já estar com Cristo. Seria muito melhor do que a situação atual. Mas agora eu também tenho o desejo de ficar. Mas por quê? Por amor dos irmãos. Por amor de vós, ele diz. Porque eu sei que se eu ficar, eu posso, poder estar aqui trabalhando e com isso vai haver mais fruto. Mais fruto. Então por isso ele desejava, por amor dos irmãos, por amor dos perdidos, daqueles que ainda não conheciam o Senhor, ele desejava ficar. Para promover o bem destes, para poder ser um instrumento de Deus, na edificação da igreja, no ganhar almas para o Senhor. Por isso ele desejava ficar. Mas naquilo que relacionava somente à vida dele, pessoal, seria muito melhor partir e estar com Cristo. Então, para o crente, meus irmãos, a morte não deve impor medo a nós. Nós não devemos ter medo da morte. O Senhor Jesus é aquele que foi morto, mas ele reviveu. Nós temos uma esperança tanto de estar com Cristo após a morte, como também de ressuscitar. De ressuscitar, meus irmãos. Então, olha só o que Jesus fala no versículo 9. Conheço as tuas obras. Cada uma das igrejas, ele diz, conheço as tuas obras. E nós precisamos, então, entender que, da mesma forma, o Senhor fala para nós hoje. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Com tudo aquilo que Ele nos emprestou. Ele nos emprestou um corpo, Ele nos emprestou a vida, Ele nos emprestou os bens materiais dos quais nós dispomos. Tudo que nós temos é emprestado por Deus. E Ele observa a forma como nós temos utilizado, usado, tudo aquilo que Ele nos emprestou. Como é que tu tem usado as coisas que Deus te emprestou? No dia da prestação de contas, com Deus, não vai ter como nós omitirmos algo, escondermos algo de Deus, porque Ele é aquele que conhece as nossas obras. Ele é aquele que conhece as nossas obras. Conheço as tuas obras. E aí, quando nós sabemos que Deus conhece as nossas obras, o que será que isso tem despertado em nosso coração? Sabendo que Deus sabe de tudo, do mais íntimo do teu coração, do teu pensamento, daquilo que tu faz diante dos outros ou quando ninguém está vendo, tudo Deus sabe. O que isso gera no teu coração? Medo, conforto, tu estás alegre por saber disso, isso gera, tu começa a tremer a perna por saber disso, como é que gera no teu coração ao saber que Deus diz, conheço as tuas obras? Porque não necessariamente precisa gerar terror,
Não necessariamente precisa gerar isso. Essa igreja aqui, o Senhor Jesus diz, conheça as tuas obras. Ele lança alguma repreensão para a igreja de Esmirna? Não, nenhuma repreensão. Para a igreja de Éfeso, a gente já viu, né, no culto passado, o Senhor chamou a igreja ao arrependimento. Caso contrário, caso não se arrependesse, ele ia remover o castiçal. Ou seja, provavelmente aquela igreja iria deixar de ser reconhecida como uma igreja do Senhor. Algo muito sério, um juízo muito sério da parte de Deus. Mas a essa igreja que de Esmirna, não, conheça as tuas obras, e tribulação, e pobreza. O Senhor, Ele olha para nós, Ele conhece nossas obras, e Ele sabe de tudo o que está acontecendo conosco. Quando nós estamos sofrendo, o Senhor sabe que nós estamos sofrendo. O saber que o Senhor conhece tudo a nosso respeito, o objetivo disso não é gerar medo em nossos corações. Pelo contrário, se nós formos fiéis ao Senhor, isso deveria gerar conforto. Deveria gerar alegria por saber que Deus está atento à nossa vida. Que Ele cuida de nós. Que Ele está vendo quando nós passamos por tribulação e por pobreza, né, quando faltam os bens materiais. O Senhor está atento e sabe de tudo. Conheço as obras de tribulação e pobreza. Era uma igreja pobre, não era uma igreja rica. Os irmãos que compunham aqui a igreja de Esmirna eram irmãos, em sua grande maioria, pobres. E é interessante, essa igreja que era pobre, ela era rica para com Deus. Assim como Tiago, né? Tiago, ele fala na sua carta, no capítulo 2 de Tiago, no versículo 5, Tiago 2, 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então vejam que a maioria daqueles que são chamados são pobres, não são ricos. A gente vê que proporcionalmente, a igreja, na sua grande maioria, ela é composta por pobres. Você vai pegar se a gente fosse pegar numa população geral, de cada 100 pobres, quantos são cristãos? Tu ia ter um número maior se tu fosse comparar com a cada 100 ricos. Quantos são cristãos? A quantidade de pobres por 100 que tu fosse medir ia ser bem maior do que a quantidade de ricos a cada 100 ricos. É difícil muitas vezes um rico entrar no reino de Deus. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Jesus já disse isso. Para os homens é impossível, tanto para o rico como para o pobre, né? É impossível ao homem salvar a si mesmo. Para Deus nada é impossível. Então Deus, ele pode salvar o pobre e pode salvar o rico também. Mas é interessante, essa igreja aqui era composta por gente atribulada e por gente pobre. Mas eles eram ricos para com Deus. Mas tu és rico. Eles estavam acumulando tesouros nos céus. Eram ricos. E aí o Senhor diz ainda que Ele conhece mais. Não apenas a tribulação e a pobreza, mas também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eles estavam sendo perseguidos aqui. Era uma igreja que estava sendo perseguida. Muito provavelmente por quem? Pelos judeus. Por aqueles judeus que, em vez de terem recebido a Cristo, o Messias, rejeitaram o Messias. O que acontece? A igreja aqui de Esmirna, ela era aliás, é a cidade aqui de Esmirna, né? Era uma cidade muito bela, tinha uma arquitetura muito bela. Quando se olhava para a cidade assim, de longe, né, havia uma série de estruturas, assim, prédios e coisas construídas que lembrava, né, o formato de uma coroa. Era interessante isso, a arquitetura da cidade, assim, quando se olhava assim, lembrava, né, a aparência de uma coroa. E no Império Romano, de maneira geral, os povos eles deveriam adorar o imperador. Havia uma coerção assim para que as pessoas adorassem, queimassem incenso, né, e reconhecessem a César, né, o Augusto, o imperador, como senhor.
Só que a igreja não reconhecia o imperador como Senhor. Dizia assim, não, nós temos um único Senhor, que é Jesus Cristo. Só que era interessante que os judeus, por causa de todo o histórico, né, era um povo já que, né, já há muitos, né, séculos, mais de 1000 anos, né, serviam a Jeová, tinham as suas leis específicas, estavam ali espalhados, né, entre aqueles vários países. E como muitas vezes o povo judeu era um povo assim, que não, né, não baixava a cabeça com facilidade, né, ao jugo de outros impérios, não curvavam a serviço, muitas vezes então provocavam revoltas. O que o Império Romano fez para não ter problema com os judeus? Os povos todos tinham que adorar o imperador, mas os judeus eles deram uma permissão, uma exceção para que os judeus não precisassem adorar o imperador. Então o judeu era o único que não, digamos assim, que tinha a exceção ali, o salvo-conduto de não precisar adorar o imperador. O que acontece? Num primeiro momento, os cristãos não tiveram uma perseguição tão forte assim, porque os romanos olhavam assim, é só uma seita judaica, é só lá um povo, né, do meio dos judeus, ali, é judeu também. Mas o que aconteceu? Muito da perseguição começou a partir dos próprios judeus para com os cristãos. Eles foram os primeiros perseguidores da igreja, os próprios judeus. Posteriormente, vai passando os anos, as décadas, o que vai acontecendo? Os romanos começam a ver que, esse povo aí, ainda mais agora, né, um monte de gente de outros povos que não são de etnia judaica, né, ou seja, gentios, né, estão se convertendo, estão servindo, né, seguindo a Jesus e tal, então eles não são judeus. E os próprios judeus começaram, esse povo aí não são judeus, não são judeus, nós somos judeus, mas eles não são. O que começou? A lei que permitia alguém não servir o imperador valia só para os judeus. O que começou a acontecer então com os cristãos? Começaram a ser perseguidos por não adorarem o imperador. Então o fato de os cristãos se negarem a adorar a César fez com que eles começassem a ser presos, perseguidos, mortos, terem seus bens roubados, espoliados. E por isso que nós vemos aqui uma igreja que, pelo menos nesse contexto aqui, nessa cidade, era uma igreja pobre. Uma igreja que era perseguida pelos judeus. Os judeus blasfemavam, ou seja, o que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal. Que pode ser falar mal de Deus, então a blasfêmia é contra Deus, mas também pode ser contra o povo de Deus. A blasfêmia é o falar mal, blasfemar. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, essa blasfêmia que não era direcionada diretamente a Deus, era uma blasfêmia direcionada ao povo de Deus, aos cristãos. Mas esses judeus aqui, por não terem se convertido e ainda estarem perseguindo o povo de Deus, estarem perseguindo a igreja, como é que eles eram considerados pelo Senhor Jesus? Porque quem é que está falando aqui? É Jesus quem está falando aqui. Ele diz que ele conhecia a blasfêmia dos que se dizem judeus, e o próprio Paulo, né, ele já fala lá em Romanos, no capítulo 2, ele diz assim, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Romanos 2, 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aquele que é judeu na carne, muitas vezes, por Deus, nem é considerado judeu. Vê? A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Jesus não estava considerando esse povo aqui judeu. Ou seja, não considerava eles como o Israel de Deus. Mas agora a igreja, mesmo composta por gentios, eram considerados por ele como verdadeiros judeus, como sendo o Israel de Deus. Aqueles judeus que eram judeus apenas na carne, que eram filhos de Abraão apenas naturais,
mas que não eram filhos de Abraão de maneira espiritual. Não eram filhos que tinham a mesma fé de Abraão. Esses judeus aí, por mais que eles se reuniam, tinha ali a sinagoga, mas por serem perseguidores do Evangelho, perseguidores de Cristo, Jesus diz que eles são a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Isso é algo muito, muito sério. Versículo 10 diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Aqui já é uma profecia também. Vê que é algo certo, não era algo que talvez vocês venham a sofrer, não. Nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles iriam padecer, eles iriam sofrer. E nada, eles não eram para temer. Nada do que eles iriam sofrer. E da mesma forma, se a nossa parte, o que tiver reservado para nós no futuro, for sofrimento, for padecer por amor do Senhor, por amor do Evangelho, nós não devemos temer nada do que nós venhamos a padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Não ia ser a igreja toda presa, mas alguns dos irmãos seriam presos. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados. Aqui a palavra grega comporta nessas duas traduções, tentados ou provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante que aqui eles são provados, né, por 10 dias. Isso aqui pode ser 10 dias literais, que aquela igreja específica aqui de Esmirna, alguns irmãos seriam presos e ficariam 10 dias presos. Pode ser, assim, né, uma profecia bem específica para aquela igreja, bem literal, assim, 10 dias? Pode. Pode ser. Pode ser exatamente assim. Né? Mas é óbvio, né, que também pode haver, né, algum aspecto assim no sentido, né, os 10 dias aqui como algo simbólico. Também é possível. Afinal, o livro de Apocalipse, muitas vezes, né, os números eles vão trazer um aspecto simbólico, em alguns momentos. E quando a gente vê que, é interessante, 10, né, 10 dias, é uma prova, um teste, uma tentação, né, por 10 dias. A gente vê Daniel, por exemplo, quando ele chega diante da corte, né, lá de Nabucodonosor, ele e os seus amigos, e aí eles são separados, né, para que viessem, depois de um tempo de treinamento, servirem na corte. E ele viu que a comida que eles iam servir, que estava destinada, né, para o mantimento deles, era uma comida que ela era oferecida aos ídolos. E Daniel não queria se contaminar com aquilo, com aquela comida oferecida aos ídolos. E ele então resolveu não se contaminar e ele pediu, né, para o cozinheiro ali, tem como mudar o nosso cardápio aí, para a gente vir comer outras... Daí ele, não dá, senão que vou eu perder minha cabeça, né, por causa, né, de se virem, né, que vocês estão mais fracos aí, os outros mais fortes e tal, né, porque vão estar comendo uma comida mais... Então não dá, né? Daí o Daniel, mas insistiu, né? Faz um teste, 10 dias. Prova a gente por 10 dias. Depois de 10 dias, né, só dá legume e água para nós. Depois de 10 dias, se nós estivermos realmente mais fracos, aí tudo bem, aí tu dá a comida, né, normal. Mas se não, aí mantém a gente desse jeito mesmo. Quando finalizou os 10 dias de prova, eles estavam mais robustos, mais fortes do que os outros. Então, né, e puderam então ficar todo o restante, eram 3 anos, né, que eles iam estar estudando e tal, puderam ficar todo aquele período sem se contaminar. Podendo ser, fiéis, né, diante de Deus, na sua consciência, tudo, debaixo da bênção do Senhor. E agora que esses irmãos teriam uma tribulação de 10 dias, com qual finalidade? Eles seriam tentados, seriam provados. Só que se eles fossem fiéis, e poderia ser que algum desses irmãos que fossem presos, pode ser que eles fossem mortos. E é por isso que o Senhor diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se eles não tivessem risco de morte, não teria por que ele dizer isso. O Senhor ele é muito claro conosco.
O Senhor sabe que por amor a Ele e do Evangelho, nós podemos sim, em determinadas circunstâncias, correr risco de vida. O Senhor não esconde isso de nós. O Senhor não diz assim, ó, vem, me serve, seja meu discípulo e tudo vai dar certo na tua vida. Tu não vai ter problema nenhum, né? Tu não vai ficar nunca doente, tu vai só prosperar, vai só dar tudo certo. É assim que o Senhor diz? E aí, imagina, daí começa, daí vem uma doença. Aí a pessoa já vai achar que o Senhor está sendo infiel. Aí vem uma tribulação, vem uma perseguição, o quê? Eu tenho que sofrer isso aí por amor do Evangelho? Aí começa, né, a pessoa a se questionar, peraí, não, o Senhor já avisa desde o início. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, quando ele tomou a cruz, foi para quê? Foi para ir para as Bahamas de férias. Ele tomou a cruz para, né, poder lançar as bases, né, de uma grande empresa que ia poder ter muito lucro. Não, ele tomou a cruz para morrer. E aqui ele está dizendo para a igreja, e ele está dizendo para nós sermos fiéis até a morte. E o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Nós vamos ser fiéis até a morte. Pode ser que nós não venhamos a nos encontrar no nosso tempo numa situação de correr risco de vida por amor ao Evangelho. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Nós não sabemos como é que está a situação, como é que vão se dar os próximos anos, o que vai acontecer. Já faz muito tempo que, sabe, o mundo está borbulhando. A qualquer momento pode estourar uma terceira guerra mundial. E se isso acontece, pode, não estou dizendo que será assim, mas pode ser o início de tudo aquilo que a gente vai ver aqui em Apocalipse, dessas profecias, né, quando a gente começar a ver os selos sendo abertos, né, as trombetas sendo tocadas e tudo, né, pode ser que justamente uma terceira guerra mundial que estourasse, desse andamento ao cumprimento de todas as profecias que vão ser abordadas, expostas, né, aqui do Apocalipse. E aí seria algo que estaria acontecendo no nosso tempo de vida. E onde logo na sequência, então, iria iniciar um período de grande tribulação, onde nós, como igreja do Senhor, estaríamos sendo perseguidos e podendo sim ter que sermos firmes na nossa fé, fiéis ao Senhor, sendo em determinada situação, precisando estar dispostos a morrer por amor ao Senhor. Então isso pode hoje não ser algo assim presente, né, no nosso contexto da igreja brasileira atual, mas nada impede que brevemente isso não possa ser uma realidade para nós. E é por isso, irmãos, que eu digo, prestem atenção nisso. Não achem assim, não, isso não vai acontecer. Não descartem a palavra do Senhor dessa forma. Assimilem a palavra, assimilem as promessas, assimilem as ordenanças, as ordens, os imperativos aqui, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Lá em Tiago, né, nós temos também, tão interessante, né, algumas ligações aqui dessa carta, né, à igreja de Esmirna com Tiago, a carta de Tiago. Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 12, Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado ou aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a coroa da vida é prometida àqueles que o amam, àqueles que são aprovados, aqueles que passam pelo teste, passam pela tentação e são aprovados, que amam o Senhor e amam o Senhor mesmo que amam mais o Senhor do que a própria vida. Esses têm da parte do Senhor uma promessa: tu vai herdar, tu vai receber, eu vou te dar a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito está falando conosco aqui nessa noite. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é uma palavra que tem que ser apropriada por cada um de nós.
tem que ser apropriada por cada um de nós, individualmente. Eu preciso ser fiel ao Senhor até a morte. Viu? Ser fiel. A minha esposa precisa ser fiel ao Senhor até a morte. O Maninho precisa ser fiel ao Senhor até a morte. O Adriel precisa ser fiel ao Senhor até a morte. Cada um de nós precisa ser fiel ao Senhor até a morte. Aquele que é fiel ao Senhor até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. E aquele que morrer por amor a Cristo, esse não está perdendo, esse está vencendo. Glória a Deus. Porque esse cumpriu a palavra do Senhor, esse foi fiel, então ele é um vencedor. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Pode ter recebido o dano da primeira morte, mas o dano da segunda não vai receber. Jesus já disse, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, e ali a palavra do grego é Gehenna, ou seja, está apontando para o lago de fogo, que é a segunda morte. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Gehenna, no lago de fogo, tanto o corpo como a alma. Por quê? Por que tanto o corpo como a alma? Porque quando a pessoa morre, um ímpio morre, ele não vai para a Gehenna, ele vai para o Hades. Ele vai para o inferno, para o Hades. Mas o que vai para o Hades? Vai a alma do ímpio? Só a alma, o corpo não vai. O corpo foi sepultado ali, foi colocado num caixão e foi sepultado. Ou dependendo como é que foi a morte, né? Mas o corpo não vai para o Hades. Só a alma vai para o Hades. Mas agora, na Gehenna, ou seja, no lago de fogo, vai ser após o juízo final, onde todos os ímpios serão ressuscitados. Então, novamente, né, corpo, a alma, o espírito serão unidos novamente, serão ressuscitados, e aí o ímpio vai sofrer o dano da segunda morte. Seu corpo e alma serão lançados na Gehenna, no lago de fogo, no inferno eterno. Só que agora, aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que obedecem essa palavra, ser fiel até a morte, esses não vão receber o dano da segunda morte, pelo contrário, vão receber a coroa da vida. Agora versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Então, novamente, ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja que está em Pérgamo, escreve. E agora que eu quero fazer uma leitura, quero fazer algo diferente aqui eu já vou abordar também versículo a versículo aqui, mas eu peço aos irmãos assim, observem, primeiro, dessa perspectiva, o pastor recebendo essa carta e ele aplicando essa carta a ele, como pastor. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, ou seja, ele conhece as obras do pastor. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Tu vê, esse pastor aqui estava retendo o nome do Senhor. E não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, contra o pastor. Porque tens lá, ou seja, tu tens aí na igreja em Pérgamo, os que seguem, ou os que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tu vê, virei a ti. Mas o Senhor ia vir até o pastor, mas o Senhor disse que iria batalhar contra eles, não contra necessariamente o pastor, mas o pastor é chamado ao arrependimento. Por quê que o pastor aqui é chamado ao arrependimento? Porque ele não estava tratando do pecado daquele povo. Provavelmente não havia chamado eles ao arrependimento, ou daqui a pouco, caso tivesse falado alguma coisa com aquele povo que estava seguindo essa doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, de repente foi que nem o Eli, né, diante dos seus filhos. Meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Né? E os caras lá
né, em idolatria, participando da mesa dos demônios, né, comendo, né, do sacrificado aos ídolos, fornicando, né, participando daqueles cultos idólatras onde tinha fornicação. E ele, os filhos, não é bom que vocês façam isso, né? O Eli lá falando com seus filhos, né, que cometiam adultério, que, sabe, desprezavam, né, os sacrifícios do Senhor. E a repreensão dele foi tão fraca que Deus nem considerou ele tendo repreendido seus filhos, porque não os repreendeste. E aí pode ser que esse pastor aqui não estava repreendendo da maneira adequada, da maneira proporcional ao pecado daquela parte. Não era toda a congregação que estava pecando dessa forma, eram alguns. Alguns ali tinham essa doutrina. E algumas poucas coisas tenho contra ti. Aí diz assim, né? Tens lá os que seguem, né? Tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Então, alguns estavam seguindo essas falsas doutrinas, essas heresias. E aí o Senhor diz que ele deveria se arrepender. O que ele deveria fazer? Repreendê-los de maneira severa, chamá-los ao arrependimento. E se não houvesse arrependimento, deveria excluí-los da congregação. Eles não deveriam mais, aquele povo que estava seguindo aquelas falsas doutrinas, caso não se arrependessem, deveriam ser excluídos e não considerados ainda parte da igreja. O fato de dizer assim, ó, tens lá, né, significava que ainda eram membros. E se não houvesse arrependimento, se não abandonasse aquelas falsas doutrinas, precisariam ser excluídos. Essa era a atitude, né, que esse pastor deveria tomar. Agora vamos olhar aqui para essa carta agora de uma outra perspectiva, a congregação. Porque a carta ela é ao anjo da igreja, ela foi escrita ao pastor da igreja, mas ela também é uma carta para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras. Então o Senhor conhece as obras de toda a congregação. E aonde habitas, né, a cidade onde aquela igreja, né, os irmãos moravam, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, era um povo, né, que de maneira geral, apesar daquelas exceções ali, de maneira geral o povo continuava retendo o nome do Senhor. Não negaram a fé. E ainda nos dias de Antipas, onde ali surgiu uma perseguição, e onde um dos irmãos, por nome Antipas, foi morto, mesmo assim, mesmo naquele tempo de perseguição onde houve uma morte, eles não negaram a fé, continuaram retendo o nome do Senhor. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, então, né, contra esta congregação, que eles tinham no meio da congregação o quê? Os que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Tinha também os que retinham a doutrina dos nicolaítas, tinha isso no meio da congregação. E aí a congregação é chamada ao arrependimento. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Paulo ele escreve à congregação, por exemplo, de Corinto, pelo fato de eles não terem exercido disciplina em relação a um homem que havia pecado, que é dito assim, ó, que ele cometeu fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se nomeia. Que era o fato de aquele homem ímpio ter possuído a mulher do próprio pai. E aí a congregação estava ensoberbecida e não tinham removido, expulsado do meio deles aquele que tamanho pecado havia cometido. Então, tu vê que Paulo, quando ele escreve a carta para a igreja de Corinto, ele não está ali corrigindo apenas um dos presbíteros da igreja de Corinto. Ele está também repreendendo a congregação de maneira geral. Então aqui, isso aqui é uma palavra que deve ser aplicada tanto a um nível, né, pessoal, assim, cada um de nós individualmente, o pastor e também a congregação de maneira geral. Mas vamos voltar aqui no versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui, olha só, meus irmãos, o Senhor se revela agora não como aquele que esteve morto e reviveu, ou seja, trazendo justamente consolo para aquela igreja, né, de Esmirna, uma igreja que podia enfrentar a morte
e que precisava olhar para Cristo, o exemplo de Cristo, aquele que morreu, mas reviveu, precisava ter a esperança, né, em Cristo. Mas aqui nós estamos vendo uma igreja que precisava tratar uma situação de pecado e algo muito sério, que poderia contaminar toda a massa, fermentar toda a massa e pôr a perder toda aquela congregação com as falsas doutrinas. Então o Senhor, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que significa isso? Espada aguda de 2 fios. É porque o Senhor ia vir para batalhar, para fazer guerra. O Senhor, quando alguém precisa de consolo, quando alguém necessita consolo, Ele consola. Mas quando alguém precisa ser disciplinado, quando alguém precisa até mesmo, receber o juízo da parte dele, e ele vir para guerrear contra essa pessoa ou pessoas, ele vem como juízo, ele vem como juiz, ele vem como guerreiro, para lutar, para batalhar. A gente vê, por exemplo, né, lá no Apocalipse 19, versículo 11, diz assim, ó, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então o Senhor, aquele que está vindo, quando Ele voltar, o Senhor Jesus na sua vinda, Ele vai vir como um juiz e como um guerreiro. É aquele que julga e peleja com justiça. Então o Senhor Jesus vai vir dessa forma, Ele vai voltar assim, como um juiz e guerreiro. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Qual é o objetivo da espada? Ferir com ela as nações. Então o objetivo da espada é ferir, é matar. Ele vinha como juiz, então ele está se apresentando para essa igreja de Pérgamo como um juiz, como um guerreiro, que se eles não se arrependerem, o que vai acontecer? A gente já vai ver mais adiante o que vai acontecer. A gente já leu aqui, né? Mas aí ele diz assim, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Pode ser 2 motivos, tá? Podem ser 2 motivos. Um dos motivos do porquê é dito aqui, né, onde está o trono de Satanás. Porque lá na cidade de Pérgamo havia um templo para Zeus e havia um altar, né, muito grande assim, e que era semelhante a um trono. Então pode ser essa uma possibilidade do porquê, né, dito assim, onde está o trono de Satanás. Mas uma outra possibilidade é que a cidade de Pérgamo era a principal cidade de toda aquela região que prestava culto ao imperador. Então o centro do culto ao imperador se dava na cidade de Pérgamo. Por mais que o culto ocorria em outras cidades e tal, mas da Ásia, das cidades da Ásia ali, a principal era Pérgamo. Era a que tinha, vamos dizer assim, a proeminência nesse aspecto de cultuar ao imperador. Então eles tinham o templo, né, ao imperador, tinha tudo, né? Então, um dos 2 motivos é o porquê é dito isso, né? Onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Então a igreja de Pérgamo era uma igreja que, em muitos aspectos, era uma igreja fiel. Olha isso, eles retinham o nome do Senhor. Eles não negaram a fé. Eles estavam permanecendo de maneira geral, a congregação se manteve fiel ao Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para um verbo aqui, retens. Retens o meu nome. Retens, eles se apegaram ao nome do Senhor. Retinham, não largaram o nome do Senhor. Eram chamados de cristãos, aqueles que seguiam a Jesus e não se envergonhavam do nome do Senhor, de serem chamados pelo seu nome. Eles retinham o nome do Senhor. Não negaram a fé de Cristo,
ainda nos dias de Antipas, ou seja, mesmo num tempo, como eu comentei antes, num tempo onde houve perseguição, onde Antipas, que é chamado aqui, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mesmo naqueles dias eles não arredaram, eles se mantiveram fiéis. E nós devemos seguir esse exemplo. Se levantar a perseguição no nosso país, nós precisamos ser fiéis. Precisamos continuar retendo o nome do Senhor, precisamos, guardarmos a fé e jamais negarmos a fé. Até o fim. Agora, é dito assim no versículo 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que acontece? Balaão, tá? Então vamos entender aqui por que cita aqui Balaão, porque Balaão, de fato, aqui está citando a história. Não era Balaão que estava ali. Ele cita, deixa bem claro, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, ou seja, está nos remetendo lá ao livro de Números, no Pentateuco, a lei de Moisés, aonde o que acontece? Balaão era um profeta do Senhor, tá? Só que era um profeta que se desviou. Ele seguiu por um caminho de avareza, de querer almejar as riquezas. E aí ele foi chamado por Balaque. Balaque contratou ele, disse, eu vou te dar muito ouro, mas vem aqui e amaldiçoa o povo de Israel. Aí ele disse, eu vou orar ao Senhor e o que Deus me disser eu vou fazer. Ele orou a Deus. E Deus disse, não vai. E ele disse, não vou. Não foi. Aí o Balaque ficou, mas como assim? Eu prometi para ele, ele mandou outros príncipes, mais honrados. E aí, disse, vem lá, eu vou te dar, se for até uma casa cheia de ouro. Mas vem e amaldiçoou o povo de Israel. Aí ele já tinha recebido a resposta de Deus. Não precisava, vou buscar uma direção de novo. Era só dizer assim, não, eu já busquei a direção de Deus, Deus já me disse que não é para ir. Ponto. Por que estão insistindo? Era só ele falar isso. Mas o que acontece? O coração dele foi tentado, pelas riquezas. E aí a gente já vê ali, ele já vai orar novamente. Como assim? Quantas vezes tem pessoas que já tem uma direção na Escritura do que deve fazer, já sabem o que tem que fazer, Deus já disse o que tem que fazer, e a pessoa, eu vou ver qual é a vontade do Senhor, Não, esse negócio de ver a vontade do Senhor, quando Deus já revelou a sua vontade na Escritura, e tu sabe o que é a vontade, não tem isso, é só um engano no teu coração, para querer, em algum momento, ser enganado pelo pecado e cair no pecado. Não faça como o Balaão, ficar insistindo em querer fazer a própria vontade e usar uma desculpa piedosa, eu vou buscar saber qual é a vontade do Senhor. Se Deus já revelou a vontade, já revelou e ponto final. Deus não vai se contradizer, uma hora dizendo para tu fazer uma coisa, depois, não, esquece aquilo que eu falei, agora vai lá e faz isso que está no teu coração. Não. Se Deus disse, ponto. Então, assim, Balaão seguiu por aquele caminho, foi lá, daí Deus vai lá, então, quer ir? Vai, então, Deus mais ou menos fala assim. Balaão foi, quando foi, Deus pega e manda um anjo para matar Balaão. E a jumenta é quem acaba livrando, Balaão de ser morto. E ele ainda bate na jumenta. Depois Deus faz a jumenta falar com ele. Por que está me batendo? Então Balaão ainda discute com a jumenta. E aí, a jumenta, aquela conversa maluca ali, dos dois. Mas uma conversa que aconteceu de verdade. Não era a imaginação da cabeça de Balaão. Deus fez a jumenta falar mesmo. Mas o que acontece? Aí o anjo aparece e diz, e aí o anjo com a espada desembainhada na mão, O anjo disse, eu podia te matar agora mesmo e deixar essa jumenta viva. Mas assim, vai lá e tu vai falar só aquilo que o Senhor te disser para falar. E aí ele foi. E aí ele foi lá e não pôde amaldiçoar, porque toda vez que ele ia, fazia um sacrifício, e ia buscar uma direção, para ver se tinha, a autorização de Deus para amaldiçoar, Deus mandava ele abençoar. E 3 vezes ele abençoou o povo de Israel em vez de amaldiçoar. Então Deus converteu a maldição em bênção. Só que acontece algo muito triste depois. Ele podia muito bem ter só voltado para casa e deu.
mas o coração dele, enganado pelo pecado, amando o dinheiro, desejando, né, ser rico, decidiu dar instruções para Balaque. Ele disse, Deus não me autorizou a amaldiçoar o povo, mas eu vou te dar uns conselhos. Então está aqui, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. O que Balaão fez? Ele chamou as mulheres do povo lá de Moabe e deu instruções para as mulheres. Ele disse, vão lá e seduzam os israelitas para que eles venham, forniquem com vocês, tenham relações com vocês e façam isso num culto idólatra. Façam isso ao estarem, né, por meio dessas relações, por meio dessa fornicação, cultuando a Baal Peor. E, além disso, né, após essas relações, também havia, né, tinha banquetes ali, né, oferendas, né, para Baal Peor, sacrifícios, então, ao ídolo, e aí, então, o povo também iria comer daqueles sacrifícios. O que aconteceu? Esse plano deu certo. O povo foi lá, as mulheres seduziram, os homens foram lá, tiveram relações com aquelas mulheres, comeram do sacrifício da idolatria, a ira de Deus foi despertada e Deus matou um monte deles. 20 e poucos mil. 20 e poucos mil. Não sei exatamente agora precisar o número, tá? Mas foi mais de 20 mil num dia. Deus matou por causa desse pecado. Então, até então Deus estava conduzindo todas as coisas para que eles só fossem abençoados. Aí o inimigo conseguiu uma estratégia ali para que o povo pecasse, e dessa forma, então, Deus pudesse exercer juízo contra o povo. Aí o que acontece? Essa mesma coisa, essa mesma estratégia de Balaão, que Balaão deu a instrução, Balaão deu a estratégia maligna para Balaque e o seu povo, e as mulheres lá de Moabe, essa estratégia estava sendo utilizada aqui nesta igreja de Pérgamo. Olha algumas coisas, sabe, as estratégias de Satanás, ele não tem muita coisa nova, porque a natureza do homem é a mesma. Desde que Adão e Eva caíram lá no Éden, a natureza humana é a mesma. É uma natureza que foi corrompida pelo pecado. Então, é sempre as mesmas tendências, as mesmas sementes de pecado e as mesmas tendências a cair nos mesmos erros. Quem não olha para trás vai acabar caindo. Paulo não fala para a igreja de Corinto, no capítulo 10, olha lá o povo, né? Não sejam fornicadores. E morreram, ele cita ali o número, né? 20 e tantos mil que morreram. E Paulo está falando lá em 1 Coríntios 10 sobre o caso de Baal Peor, onde Balaão foi o estrategista ali para que o povo caísse naquele pecado. Agora, aqui estava acontecendo algo semelhante. Então, e o Senhor diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Quando alguns dos judeus, especialmente dos aceitos dos fariseus que haviam crido, e eles desceram, né, lá para Antioquia, desceram para outras igrejas, né, que eram compostas por gentios, na sua grande maioria, e eles começaram a ensinar, né, esses gentios que eles deveriam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés para poderem ser salvos. O que Paulo, Barnabé, né, fizeram? Eles contenderam aqueles homens, disseram não, e foram para defender a verdade. E foram lá para Jerusalém, levar aquela questão, né, diante de todos os apóstolos, toda a igreja ali reunida, os presbíteros, todo mundo, e trouxeram aquela questão. E o que ficou decidido? Não somente por homens, mas pelo Espírito Santo. Várias vezes é mencionado ali, Espírito Santo, né, e nós também, né, aqui. O que ficou decidido? Que as instruções para os gentios é que eles deveriam se abster do sangue, do animal sufocado, das carnes, né, daquilo que era sacrificado aos ídolos e da fornicação. Se eles se guardarem dessas coisas, tá bom. Bem simples. Mas olha aqui, daquelas 4 coisas, carne de animal sufocado, do sangue, do sacrificado ao ídolo e da fornicação, 2 dessas estavam aqui, havendo essa transgressão. E o que o Senhor diz? Olha o que diz no
que assim como Balaão havia instruído Balaque a levar o povo, né, e comer os sacrifícios da idolatria e fornicar, é o que estava acontecendo aqui. Estavam seguindo a mesma doutrina. Estavam caindo na mesma armadilha. Ou seja, a igreja indo lá participar do culto lá nos templos idólatras, onde havia fornicação e onde havia os banquetes lá em honra àqueles ídolos. Ou seja, então, como Paulo mesmo fala em 1 Coríntios, eu não quero que vós sejais, deixa eu até abrir o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 em diante. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha a exortação de Paulo. Irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Ou seja, tu vai conseguir batalhar contra o Senhor e vencer o Senhor? Tu é mais forte do que Ele? Para tu poder querer fazer a tua própria vontade em vez de obedecer à vontade do Senhor? Mas aí, olha o que é dito aqui agora para a igreja lá de Pérgamo. O Senhor disse que Ele tinha isso contra eles, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui o termo seguem, tá? O verbo seguem a doutrina de Balaão, é o mesmo verbo reter, ou seja, porque tens lá os que retêm a doutrina de Balaão. Da mesma forma como havia alguns na igreja de Pérgamo que retinham o nome de Jesus, havia aqueles que estavam retendo a doutrina de Balaão. Provavelmente, quem sabe, já tinham sido exortados. Né? Eu disse, né, pode ser que não da forma mais vigorosa como deveriam ter sido, mas quem sabe já tinha recebido alguma exortação. Mas, não, a gente quer continuar. Vocês queriam reter aquela doutrina. Não, a gente tem o direito, nós podemos comer. O ídolo, o que o ídolo é? Não, vamos comer dos ídolos, do sacrificado aos ídolos. Fornicação, o quê? Mas Jesus, ele já pagou o preço de todo o nosso pecado. Então, por que eu não posso ir lá fornicar? Jesus já não pagou pelo preço do meu pecado? Daqui a pouco pode ser que esses eram os argumentos que estavam ali utilizando. Argumento que por exemplo, gnósticos usavam esses argumentos. Que podia pecar à vontade e tal, porque, né, o pecado era algo só da carne. Né? E como o foco, né, dos gnósticos é aquela divisão, né? Aquilo que é matéria é algo mal, o que é espírito é algo bom. Então pode até ser que essas doutrinas aqui também tivessem alguma conexão com o gnosticismo. Né, porque os gnósticos daí, que era uma seita braba, que começou logo, né, no segundo século ali, ou seja, um pouco depois aqui de Apocalipse, o gnosticismo ganhou uma força muito grande. E no gnosticismo, justamente esse aspecto, né, esse dualismo entre matéria má e espírito bom, fazia com que alguns gnósticos ou virassem eremitas, afligissem o corpo e era só jejum, porque, né, queriam, né, tipo assim, praticamente destruir a carne, né, e não ter nenhum prazer aqui, né, no mundo e tal, porque a matéria, a carne era algo mal, né, e tal. Mas já outros gnósticos já tinham uma outra prática, que era de se entregar aos prazeres. Né? Não, eu vou usufruir de tudo que eu quiser, porque o pecado está só restrito à matéria. E eu sei que eu sou espírito, e espírito é bom, espírito eu sou perfeito no espírito. Né? E então pode ser até que tivesse algum contexto gnóstico aqui também incluído, né? Mas estavam envolvidos com sacrifício de idolatria e fornicação. E ele diz assim, e assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Tá? Assim tens também, né, os que retêm. Isso aqui pode ser uma outra doutrina, diferente da doutrina de Balaão. Pode ser, tá? É possível que seja uma doutrina diferente. Né? E aí, né, a doutrina dos nicolaítas não tem muita margem para poder afirmar o que seria essa doutrina. Né? Então, alguns supõem vamos dizer assim, pela etimologia da palavra, né, que vem né, como se fosse assim, aquele que vence, que triunfa sobre o povo. Então, alguns dão a margem de que aqui poderia ser uma heresia relacionada, né, àquela distinção que depois veio, né, da origem à Igreja Católica, né, onde tem
um clero, né, que se coloca acima, né, do laicato, né, dos leigos e tal. Aí tem né, aqueles, né, que são os... Aí começa, né, o bispo, o cardeal, o papa, né, começa aqueles se colocando, né, como dominadores, né. Pode ser algo nesse sentido, mas também é possível, meus irmãos, de que não se trata de uma doutrina diferente, mas da mesma doutrina ali que foi mencionada como doutrina de Balaão. Tá? É possível que seja a mesma doutrina. Por quê? Poderia ser no sentido assim, ó, assim, né, tem outros que tens lá os que retêm, né, que seguem a doutrina de Balaão. E aí ele conta, né, a história de como é que se deu. E aí o assim tens também pode ser no sentido, ó, da mesma forma como aconteceu lá com Israel, eles seguindo aquelas doutrinas de Balaão, eles, né, se deixando enredar por aquela armadilha, assim tens também aí, só que atualmente não é Balaão. Atualmente isso é conhecido como a doutrina dos nicolaítas. Pode ser algo nesse sentido também. Então pode ser que a doutrina dos nicolaítas, né, que fala aqui, e que lá, os irmãos lá de Éfeso, né, é dito que eles rejeitavam, né, lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 6, ó, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os irmãos lá da igreja de Éfeso, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Aqui é dito que eles retinham a doutrina dos nicolaítas, o que o Senhor odiava. Então é possível que essa doutrina dos nicolaítas fosse a mesma coisa, né, que é a doutrina de Balaão ali, né? Então não necessariamente que fosse algo diferente, só o nome, vamos assim, do contexto ali específico para a mesma prática, né, que havia já de muito tempo atrás, né, na época de Balaão. Versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, olha só, o Senhor diz claramente o que ele vai fazer, o que o Senhor Jesus iria fazer contra estes que não se arrependiam, contra estes que estavam retendo essas doutrinas, essas heresias. O próprio Jesus iria batalhar contra eles com a espada da sua boca. Isso será que não pode acontecer hoje? Isso aqui é Antigo ou Novo Testamento? Porque tem gente que diz, não, mas no Antigo Testamento Deus ele ia exercer juízo, né, e tal. Eu já cansei, eu estou há uns 15 anos ou mais que eu ouço, né, esse tipo de fala, assim, né. No Antigo Testamento Deus era um Deus punitivo, no Novo Testamento agora Deus é bonzinho, né, como se Deus mudasse, né, como se tivesse mudança em Deus. Né? Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda. O mesmo Deus que exercia juízo, sim, lá no Antigo Testamento, exerce juízo agora, após a vida de Cristo. Ananias e Safira que contem. Himeneu e Alexandre que foram entregues a Satanás que veio testificar. Aquele Elimas, o mágico, que Paulo disse, a mão do Senhor está sobre ti, vai ficar cego por um tempo, que conte como o Senhor também exerce juízo nesse tempo. E o próprio Jesus aqui está falando que iria vir contra uma igreja, batalhar contra ela, contra aqueles que estavam, né, não arrependidos de seguir heresias, iria batalhar contra esses hereges com a espada da sua boca. É Jesus quem disse isso, meus irmãos, para igrejas. Será que o Senhor não pode fazer isso com hereges hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, ao que vencer, né, ou seja, aquele que não tem essas doutrinas dos nicolaítas, que não segue por esses caminhos, que pelo contrário, retém o nome do Senhor, não negam a fé, que permanecem firmes no Senhor, que não têm receio de repreender o pecado dos hereges, de excluir, se tiver algum herege, né, que não quer se arrepender, que o Senhor falou, exortou uma, duas vezes, não quer se arrepender, continua querendo reter a heresia. Então, aquele povo que então decide agir de maneira adequada, disciplinar, e, se for o caso, remover do seu meio. Então, esses são os vencedores. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Maná escondido. É interessante isso aqui, né? Porque isso aqui pode fazer referência
né, aquela ceia, né, das bodas do Cordeiro, aonde nós vamos, onde o Senhor Jesus ele fala assim, ó, ele está ali naquela ceia de Páscoa, no dia em que ele ia ser traído, onde no dia seguinte ele ia ser morto. Ele está naquela ceia e ele diz assim, ó, aqui, eu não comerei mais, né, não beberei mais do fruto, né, da vide e tal, até que se cumpra, né, até que beba novo no reino, né, de Deus. Ou seja, há uma ceia que está aguardando um cumprimento. A ceia que nós realizamos, né, que simboliza, né, o sacrifício de Jesus por nós, ela aguarda um cumprimento no reino de Deus. E eu entendo que esse cumprimento vai se dar na ceia das bodas do Cordeiro. E na ceia das bodas do Cordeiro, então, nós vamos estar ali junto com Abraão, Isaac, Jacó, todos os salvos, né, os santos, né, de todos os tempos, podendo partilhar de uma mesa, podendo então, né, receber alimento. E aqui, por exemplo, assim, o maná, é dito assim, por exemplo, que o maná, né, num dos salmos, é dito que ele era o pão dos anjos. Ele é chamado, usa essa expressão, o pão dos anjos. O povo comeu o maná no deserto. O povo bebeu da água que saía da rocha no deserto. E é interessante que Paulo, ele fala em 1 Coríntios 10, diz assim, ó, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual. Então, maná, que era a comida que eles comiam, ela apontava para Cristo. E eles bebiam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, está aqui em 1 Coríntios 10. Então, se a água que eles bebiam, ela apontava, né, para Cristo como bebida, o maná que eles comiam apontava para Cristo como comida. Jesus diz que o corpo dele é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Isso é simbolizado na ceia. É simbolizado na ceia, por meio do pão, do cálice. E isso vai se cumprir, né, de maneira mais plena na ceia das bodas do Cordeiro. Então, eu entendo que esse maná escondido que o Senhor vai dar, ele está fazendo referência, então, a esta ceia que nós iremos participar após a sua vinda. E que vai ser algo muito tremendo. Depois, na sequência, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Isso aqui também pode ter dois sentidos, a pedra branca. Tá? Um, que é mais comum, que é, quem sabe, até mais provável. Tá? Havia na época o costume de, nos julgamentos, se utilizar uma pedra preta e uma pedra branca. Quando os juízes iriam condenar o réu, eles utilizavam para sua votação a pedra preta. Quando eles iriam absolver o réu, utilizavam a pedra branca. Então essa é uma possibilidade. Então essa pedra branca, né, simbolizando a nossa absolvição, né, diante do juízo de Deus. O fato, né, de sermos salvos. Mas há uma outra possibilidade, que daí é algo relacionado daí ao contexto local da cidade de Pérgamo. Tá? Na cidade de Pérgamo eles tinham algumas festas que eles faziam, e nessas festas o convite que era utilizado poderiam ser pedras, onde na pedra tinha, né, ali o nome da pessoa, e aí era o convite, né? Ou seja, onde é que ela poderia então adentrar na festa e poder participar. Então também essa é uma possibilidade, né? De que, ou quem sabe até as duas coisas, né? Remetendo para as duas situações, mas independente de qual seria, né, o motivo, né, a gente vai receber um novo nome escrito, né, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, e aí é um mistério, né? Um novo nome ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Né? Aí vamos deixar para quando a gente for, né, estiver ali recebendo a parte do Senhor, aí a gente vai saber plenamente o que significa isso. Né? Mas, é isso. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu agradeço a Ti, Pai, pela Tua palavra.
por essas cartas, Senhor, que são tão preciosas para nós, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nós venhamos a permanecer fiéis a Ti, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a Te amar cada vez mais. A perseverarmos na fé até o fim. Que nada venha nos abalar, Senhor. Nós queremos estar seguros em Ti, Senhor. Nós sabemos que não podemos confiar em nós mesmos, mas em Ti nós podemos confiar, Senhor. Tu é aquele que nos guarda, Senhor. Tu é aquele que nos conserva, Senhor. Tu é aquele que nos santifica. E nós pedimos a Ti que Tu nos capacites, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida que Te agrade, Senhor. Uma vida, Senhor, que venha honrar o Teu nome. Nós não queremos Te desonrar, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos debandar, Senhor, para as conveniências deste mundo, para aquilo que, Senhor, as nossas decisões, aquilo que não vai gerar sofrimento, aquilo que não vai gerar dor, aquilo que não vai gerar perseguição, que não seja essa, Senhor, a forma de nós tomarmos nossas decisões, Senhor, mas que pelo contrário seja, Senhor, a Tua vontade, saber a Tua vontade. E mesmo que a Tua vontade, Senhor, nos conduza a sermos provados, a sofrermos por um determinado período, que nós não venhamos a rejeitar a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus.